Pressão e pressão alta no futebol. O que é isso? Preciso pegar minha losartana? É a música do Bonde do Tigrão? Não, fica tranquilo. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre pressão e pressão alta no futebol. Se liga aí. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre pressão e pressão alta aqui no futebol. Na língua inglesa, na literatura inglesa, existem duas palavras para denominar essas duas situações. Que a gente tem o press e a gente tem o press. O press é o ato de pressionar. E o pressing é a pressão de forma coletiva. Então a gente precisa entender essas duas coisas. Porque muitas vezes a gente precisa exercer pressão no portador da bola, então a gente fala, pô, esse time não está fazendo pressão. Ou seja, muitas vezes a gente vê uma equipe bem passiva ali, marcando mais os espaços, a gente consegue ver o time adversário trocar passes ali de uma forma tranquila, sem que ninguém atrapalhe o portador da bola, ou seja, não existe essa pressão, que a gente fala que o time não pressiona, né? E existe a questão da pressão alta, que é uma questão do time mais coletivamente subir suas linhas, pressionar como um bloco, como unidade, como um todo, Isso vai ficar bem mais claro no vídeo de tipos de marcação, que vai estar aqui no card se já tiver saído. Se você tiver no futuro o vídeo já tiver saído, vai estar aqui no card. Tá. Então vamos lá. O que é a pressão? O que é a pressão especificamente, tá? Então a pressão nada mais, nada menos é do que um processo onde a equipe defensora pressiona os adversários que possuem a bola. Então a gente precisa lembrar, é um processo coletivo. Processo coletivo. Então quando a gente fala dessa pressão alta, processo coletivo. Então vamos lá. O que é a pressão no futebol? A pressão nada mais, nada menos é o que? O processo em que a equipe defensora pretende pressionar o adversário que possui essa bola. A ideia por trás disso basicamente é o quê? Dar menos tempo e menos espaço para que esse portador da bola tome sua decisão. Dessa forma você limita bastante o raio de ação, as opções que ele tem, forçando assim que uma roubada de bola ou um erro do adversário. Então aí a pressão, a ideia por trás dela é isso. Simplesmente essa. Restringir o tempo e o espaço que o adversário tem para tomar uma decisão. Dessa forma você induz ele ao erro e induz ele a tomar uma decisão que não é a melhor possível. Tá, definimos o que é pressão. Agora, adianta um só atleta pressionar o adversário? Pensa aí, adianta? Então é melhor, dependendo do contexto, ter uma pressão um pouco mais coletiva. Existem formas e formas de fazer isso, tá? Nesse vídeo vamos pensar simplesmente na pressão como um todo. Para que você restrinja as opções do portador da bola, é importante que, além de ter um atleta que vai reduzir o espaço, vai de confronto a ele para atrapalhar a decisão, é necessário que a equipe coletivamente também feche todas as linhas de passe daquele atleta. Porque dessa forma ele vai ficar sem opção. Porque se um atleta da equipe defensora vai lá em curto espaço dele, mas ele tem opção, ele tem linhas de passe para sair, ele toca e pronto. Você foi pressionado, sua pressão não tinha feito. Então, para que essa pressão tenha efeito, é necessário que, no mínimo, o time defensor feche todas as linhas de passe dessa forma, restringindo tempo e espaço a esse aportador da bola, levando ele assim ao erro, que é um dos principais objetivos da pressão, que é reganhar essa posse. Então, vamos falar dos objetivos da pressão. Recuperar a bola, se possível, o mais próximo do campo adversário, e aí já entra a questão da pressão alta, que a pressão alta ela é o que? O coletivo como um todo subindo o bloco. Então tem um vídeo aqui do bloco, que eu já falei bastante sobre o bloco. Então você sobe o bloco, você sobe seu time como um todo no campo, Então a pressão alta, o alta vem da altura em que você começa a fazer suas ações defensivas no adversário, para que você recupere a bola mais próxima. Isso, a pressão alta tem esse objetivo, mas a pressão que recuperar a posse. Isso é independente do campo. Você pode aplicar pressão numa zona central, você pode aplicar a zona numa zona lateral, ou você pode pressionar coletivamente o time inteiro mais alto. Então, a pressão alta ela leva em consideração o time inteiro
O coletivo inteiro subindo e pressionando mais alto. Então já está aqui bem definido o que seria essa pressão alta. Então, o seu objetivo da pressão como um todo, é recuperar o time. Quando você aplica uma pressão, recuperar a posse de bola. E aí você precisa cortar as linhas de passe do adversário. Se você não conseguir recuperar essa bola, impedir a progressão. Então você quer que ele toque a bola para trás. Como consequência desses 3 objetivos, a fase de ataque do oponente, ou seja, a organização ofensiva dele não consegue ser construída. Ela meio que não existe. Então, esses 3 objetivos levam para esse objetivo final. Então, vamos passar aqui por um esquemazinho para a gente ver um pouquinho de exemplos dessa pressão. Bom, aqui a gente tem aqui um exemplo, né, de uma equipe branca com a bola, a vermelha defendendo, e aqui a gente vai ver uma pressão sendo feita. Isso aqui não é uma pressão alta, tá? A gente consegue ver nesse desenho aqui claramente que o passe na equipe defendendo, teoricamente em zona, acontece um passe, e aí a gente vai vendo que vai existindo uma pressão em cima do portador da bola, ou seja, as linhas de passe estão sendo fechadas e ele está tendo uma restrição, né, uma constrição de tempo e espaço. Isso vai levar ele a tomar alguma decisão, né, que não provavelmente vai ser melhor, que aqui a gente vai ver que ele vai tentar essa bola longa e essa bola vai sair, esse chutão. Isso é muito comum da gente ver, tá? Então por que tem que ser coletivo? Aqui a gente vai ver que é só um atleta que está efetuando a pressão no portador da bola. A gente vai ver que ele vai correr igual uma barata tonta, né? Mas aí não vai adiantar nada. Isso basicamente é o quê? É um desperdício de energia, tá? Então por isso que a gente tem que ter o coletivo aplicando essa pressão, pelo menos para fechar as linhas de passe. Porque se um atleta só for fazer a pressão, não adianta de nada. Então muitas vezes a gente está pensando assim, esse time está fazendo pressão alta. Só porque vê um jogador correndo. Não, a gente precisa entender se tem um jogador. A gente precisa entender se tem um jogador pressionando e se as linhas de passe também estão sendo fechadas. Então a pressão ela é composta, né? O sistema defensivo, essa pressão ela é composta por zonas de pressão e gatilhos de pressão. Porque não dá para ficar pressionando o tempo inteiro. Não dá. Você vai cansar, um desgaste físico muito grande. Então a gente tem os gatilhos de pressão, que é basicamente quando você indica que vai começar a fazer uma pressão mais coordenada, ou fazer uma pressão mais alta, ou quando você vai fechar a armadilha, né? E as zonas de pressão, que são armadilhas de pressão, que é quando acontece o gatilho é feito, né? Mas muitas vezes a zona de pressão é quando a bola entra em determinadas situações, você vai e arma, né, essa pressão. Ou seja, a armadilha de pressão é quando você deixa tudo a casinha pronta, né? Você faz o desenho tático do seu time. E aí o adversário vai entrar em determinadas zonas e quando ele entra, ele ativa a armadilha e aí sim você faz a pressão para o adversário para roubar essa bola. Então existem esses 2 conceitos, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os gatilhos de pressão. Bom, o que são os gatilhos de pressão? Os gatilhos de pressão são ações aí do time adversário que vão indicar, que vão dar um sinal de, beleza, agora é a hora da gente pressionar coletivamente. Né? Não ocorrer daquilo de um jogador só ir lá e ficar correndo igual um doido com uma barata tonta. Quando acontece esse gatilho, aí sim o time inteiro entende que é hora de pressionar. Basicamente a gente tem 2 condições de gatilho. Uma são erros do adversário, né? Por exemplo, um passe mal feito, né? Uma recepção do atleta que foi mal feita, né? Quando ele recebeu o passe, por exemplo, ele é canhoto, recebeu o passe na perna direita e ele não conseguiu dominar direito. Um gatilho de pressão. Recepção do passe não foi bem feita, né? O cara vai dominar, ele fura a bola corre para trás. Pode ser um gatilho de pressão. Ou então o receptor da bola está olhando só para a bola, ele não tem noção nenhuma de onde ele está no campo. E ele vai receber essa bola de costa para o ataque. Pô, ele recebeu essa bola de costa para o ataque, não escaneou nada para trás dele, não sabe onde estão os companheiros dele. Está de costa pro gol que ele vai atacar. Mais um gatilho de pressão. Então isso aqui são situações em que basicamente são erros do adversário. Tá? E aí existem gatilhos de pressão que são situacionais. Tá? Os situacionais são o quê? Uma virada de jogo para um jogador que está isolado no lado do campo. Né? Como eu disse, um jogador que está com a costa, descosta para o campo do ataque, sem ter olhado, né? É um erro, mas também é uma situação, tá? Um jogador que recebeu essa bola, mas ele está isolado, ele não tem nenhuma linha de passe, então se ele não tem nenhuma linha de passe, pressão. Tá? E aí também existem algumas situações um pouco mais táticas, né? Que pode ser alguns times
pressionam assim que perde a bola, perdeu a bola, vamos embora. Que é aquele perde e pressiona, né? Que todo mundo fala. É um gatilho de pressão. Perdeu a bola, gatilho. Vamos fazer pressão. E também existe uma questão de escolha mais tática que ele pode fazer assim, quando tal jogador pegar na bola, em determinadas situações do campo, nós vamos pressionar. Então, o gatilho, eles são, na sua maioria, comum entre o time. Principalmente os erros. Os situacionais, eles já são mais estratégicos, né? Que já entram um pouco, confundindo um pouco ali com zona de pressão, tá? Então aqui, a gente vai ver um pouco sobre esses gatilhos de pressão, que já facilita. Alguns dias, principalmente de erro, a gente já consegue se repetindo em várias equipes, que é um negócio mais universal, tá? Então aqui a gente vai ver um passo para trás, que foi um feito, e aí já um gatilho de pressão, né? A gente já viu que o time já subiu. Aqui, um passe lateral, passe que veio para um lateral, que já veio uma questão mais situacional. E aqui a gente já faz um 2-1, por quê? Porque como é um lateral, a linha de campo age também como um defensor, né? Porque se a bola for para ali, ela saiu e a bola do time que está defendendo, que no caso é o time vermelho. Então, quando existe esse passo um pouco mais lateral também, e ele está mais aberto, né, pro lado de campo, ele tem que estar lá muito próximo da linha lateral. Pressão, porque aqui existe essa situação aqui, onde vai ter um 2-1, né, ainda tem a linha lateral, então você fecha todas as de passos somente movendo dois jogadores. Falando agora de zona de pressão ou armadilha, tá? São basicamente áreas e zonas do campo definidas pelo treinador e situações estratégicas para cada partida, em que o time vai ser mais agressivo atacando a bola, tá? Então, vai ter aquela situação de vários jogadores, um jogador, né, atacando a bola e vários fechando todas as linhas de passe, tentando fechar a armadilha mesmo em cima dele, literalmente fechar na política que chama armadilha de pressão, que vai todo mundo correndo para cima dele, porque um cara ali vai tentar dar o bote, pode não conseguir ser efetivo no desarme, mas a bola vai sobrar, e aí quando ela sobra ali no Bololô, você vai ter uma superioridade numérica naquela zona, e aí vai roubar e vai para cima, tá? Então vamos ver um exemplo aqui de uma armadilha de pressão que é muito comum, tá? Que a gente vê um time defendendo aqui, né? Aqui 3 atacantes mais abertos, né? E aqui a gente pode ver uma armadilha que, assim, existe um direcionamento, há um facilitador dessa bola entrar por dentro, tá? Então o zagueiro vai acionar o volante, e quando ele aciona o volante, aciona a armadilha de pressão, e aí a gente vê a armadilha fechando, né? Isso aqui é muito comum de se ver, tá, pessoal? Isso aqui é muito comum, então, principalmente as equipes do Klopp gostam muito de fazer essa armadilha de pressão por dentro. Então ele está isolado, fecha as linhas de passe e tem essa armadilha de pressão. Então, a gente consegue ver que fechou o círculo ali em cima do atleta. Uma outra situação que a gente vê agora, esses 3 atacantes mais por dentro. Então a linha de passe para o volante central está fechada. Então é natural que o zagueiro vai tentar jogar para o lateral. E aí a gente já viu o que acontece muitas vezes quando essa bola vai para o lateral. A gente vê um deslocamento aqui, fechamento de linhas de passe e fecha essa armadilha. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Curta e compartilhe esse vídeo com pessoas também que você acha que vai fazer sentido para ela, que vai ser benéfico. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos aqui. Tem uma playlist, né, com todas as séries de vídeos. Também tem o meu site, onde tem curso gratuito de análise tática. Esse vídeo faz parte, sim, dessa série de curso gratuito de análise tática, que eu estou fazendo aqui de forma gratuita, não estou pedindo nada em troca. Que se você puder aí deixar o like e principalmente se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que têm interesse também. Vai me ajudar bastante aqui na divulgação do trabalho, beleza? Então vejo vocês aí no próximo vídeo.